Olá, tudo bem? É um prazer estar com a Igreja Batista da Graça, né? Em Boa Vista, Roraima. Meu nome é Fabiane, né? Fabiane Farias, sou missionária da Junta de Missões Mundiais e vou falar com vocês um pouquinho sobre essa campanha, né? Que é sobre o poder, viva o poder de transformar, né? Então Deus derrama sobre nós esse poder, né, que é dele, mas ele usa as nossas vidas para transformar outras vidas e outras realidades, né? Então, o nosso versículo base é 2 Timóteo 1,7, que fala: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, é esse o espírito que nós temos que ter: poder, amor e equilíbrio, e não de covardia. A gente não pode ter esse espírito de covardia em dias tão difíceis como o que vivemos, né? Em tempos de pandemia, em tempos de adversidades, mas sim esse espírito de poder, amor e equilíbrio. Atualmente eu estou na Bolívia, né? E vou falar sobre isso. Mas antes de estar aqui na Bolívia, eu estive em outros dois países, Guiné-Bissau, na África, e Equador, aqui na América Latina. E foram dois países fantásticos, onde Deus derramou muito poder transformador nesses países, né? Nessas localidades. Muitas vidas foram salvas para a honra e glória de Deus. Então, o primeiro país que eu fui foi Guiné-Bissau. Eu, antes de ir para Missões Mundiais, eu trabalhava em Balneário Camboriú, a cidade onde eu morava, onde é a minha igreja, que é a PIB de Balneário Camboriú. E eu, né, como enfermeira, eu era funcionária pública, tinha uma vida muito boa, muito estável, muito tranquila, né? E de repente, então, Deus me chama para missões, e aí começa toda uma luta, né, para cumprir esse chamado. E então eu tive que deixar os empregos que eu tinha, né, e então ir para missões. Aí eu me alistei na Junta de Missões Mundiais, fui então para Guiné-Bissau por meio do Projeto Radical, que é um projeto para jovens, para solteiros, né? E lá, né, chegando em Guiné-Bissau, Deus usou a minha vida justamente usando a minha profissão, né, onde eu pude atender, trabalhei com inúmeras mulheres, saúde da mulher, pré-natal, né, e foi muito interessante porque trabalhando a gente prega e pregando pessoas se convertem, né? Vão conhecendo a Jesus e vão se convertendo. Então tem histórias fantásticas de Guiné-Bissau, onde muitas pessoas se converteram, principalmente mulheres que eram, né, com quem eu mais trabalhava. Mas além dos atendimentos na área da saúde, eu também dei aulas, né, de português, por exemplo, aulas sobre saúde, higiene, que isso também alcançou uma gama maior de jovens, né, de pessoas que, através desses ensinamentos, também passavam a conhecer o Evangelho. Isso foi uma grande bênção. O Senhor me permitiu também dar capacitação em enfermagem para jovens da cidade de Bafatá, porque lá em Bafatá, a Junta de Missões Mundiais tem a Missão Batista Bafatá, que tem uma clínica, né? E nessa clínica não tinha pessoas da enfermagem. Então, eu tinha gente que ajudava, mas ajudava sem ter conhecimento, né? Então, eu pude, por meio dessa oportunidade que Deus me deu, capacitar pessoas para a enfermagem, para poderem trabalhar na clínica. E foi uma bênção, porque eles aprenderam, então, a pegar uma veia, fazer um curativo, administrar medicações, verificar sinais vitais. Isso não tem preço, poder ajudar, né, pessoas a terem uma profissão e a atenderem outras pessoas com mais qualidade. Também teve uma história muito fantástica em Guiné-Bissau, onde por meio de um curativo, me chamaram para fazer um curativo num pé,
numa aldeia, né? E então chegava eu e a outra missionária para fazer esse curativo, e enquanto se fazia o curativo se falava de Jesus para um senhor que estava então com a lesão no pé, e ele foi, acho que em 4 curativos que nós fizemos, ele aceitou Jesus. Com isso, outras pessoas apareciam ao redor, né? Quando a gente chegava para fazer esse curativo, outras pessoas iam ver o que a gente estava fazendo, ouviam da pregação, né? Do ensinamento bíblico que estávamos passando, e essas pessoas também foram se convertendo, a tal ponto que nós, em meses, nós tínhamos inúmeras pessoas se reunindo debaixo de uma árvore, que a gente falava que era a primeira igreja batista da árvore, né? Porque era o lugar que nós tínhamos para trabalhar, então inúmeras pessoas se reuniam ali para ouvir a palavra de Deus, muitas crianças, então a gente teve que fazer um trabalho exclusivo para crianças, outro para adultos, e muita gente se converteu. E depois de um certo tempo já tinha batismos, né? Eu acho que já teve, desde que eu voltei, não sei quantos batismos já teve. A missionária que está lá, ela me manda fotos, e é fantástico de ver, né, o que Deus fez, né? O poder para transformar naquele lugar. E por isso que eu digo, a gente não pode limitar Deus. A gente não pode limitar, porque a partir de um curativo, a partir de uma consulta pré-natal, a partir daquilo que é a nossa habilidade, cada um tem as suas habilidades. Eu sou enfermeira, outros são artesãos, outros são pedreiros, marceneiros, né? São cozinheiros. Através das suas habilidades, Deus usa para que outras pessoas venham a conhecer, venham a conhecer o Evangelho, né? E isso é fantástico, poder participar do que Deus faz, né? É fantástico. Então, depois que eu saí de Guiné-Bissau, Deus me levou para o Equador, onde eu não sabia nem exatamente que trabalho que ia ser feito. A gente chegou lá, encontrou uma igreja com problemas, assim, uma igreja que estava morrendo, digamos assim, né? E aí o Senhor me levou justamente, eu e mais 2 rapazes, para revitalizar essa igreja. E eu não tinha muitas habilidades com essa questão, e isso é uma coisa importante de falar em missões, porque às vezes a gente acha que tem que ter muitas habilidades, que tem que ter teologia, que tem que saber muita coisa. Eu acho ótimo quem pode fazer o curso de teologia, eu acho ótimo quem pode se capacitar, mas não é o caso de todo mundo, né? Eu, por exemplo, sou enfermeira, então as minhas capacitações são na área da saúde, normalmente. E obviamente que eu leio a Bíblia e tenho vida com Deus, né? Mas eu tinha esse fator limitante, eu achava que só quem tinha teologia, quem era pastor, quem tinha curso de missiologia, que podia ser missionário. E Deus me mostrou em todos os campos que eu fui, que não tem nada a ver isso. Se a gente lê Bíblia, se a gente tem vida com Deus, nós temos total condição de servir na obra, né? Então, quando eu cheguei no Equador, eu não tinha muito domínio para trabalhar com igrejas, assim, né? Não era pastora, não era, mas o Senhor foi dando estratégias e a gente foi dando cursos sobre evangelismo, sobre, né, levando a igreja a ter paixão e amor por evangelismo, por missões. Igrejas que amam missões e que amam evangelismo, elas são vivas, né? Então essa igreja a gente começou a sair nas ruas, evangelizar, a formar células em bairros diferentes, e por incrível que pareça, a gente saiu de lá com 2 células bem fortes, assim, e a igreja crescendo e os jovens despertos, graças ao Senhor. Então muitos jovens foram, né, despertos para Deus e nos ajudaram, passaram a ser grandes ajudadores no trabalho. Deus também nos levou para uma aldeia na Amazônia Equatoriana,
Essa aldeia tinha sido evangelizada há muitos anos atrás por missionários americanos, que deixaram inclusive algumas coisas de infraestrutura na aldeia, né? Porém eles foram embora. E aí quando eles foram embora e não ficou um missionário local, né? Isso é uma coisa muito importante em missões, né? Aquela aldeia foi perdendo o vínculo com Jesus, foi perdendo, as gerações que vieram após já não tinham esse contato com o evangelho. Então a gente chegou lá e tivemos que fazer um trabalho novo, né, de evangelizar, relembrar os mais antigos que já eram idosos e trabalhar com toda a geração nova nessa aldeia. E então, né, a gente fez esse trabalho, indo para lá várias vezes, vivendo com os indígenas, morando nas casas deles, comendo do jeito deles, né? Foi muito interessante essa vida com indígenas. E com o passar do tempo, então, eles foram aceitando Jesus, foram querendo, né, ter uma vida com Deus. E aí a gente deu curso para batismo e teve um batismo com muitos indígenas. Foi um dia muito lindo, porque, né, poder batizar aquele grande número de indígenas foi fantástico. Foi maravilhoso para a glória do Senhor Jesus, né? Bom, e aí a gente foi estruturando então essa igreja na aldeia, né? E também trabalhamos com um agente local lá da igreja de Quito, que é a capital do Equador, para que ele pudesse ficar responsável por essa aldeia, porque isso é sempre importante, né? Um missionário estrangeiro, ele tem que deixar um missionário local, uma igreja local responsável por aquela obra, né? Então a gente fez isso e missionários locais então ficaram responsáveis por essa aldeia. E também na aldeia eu trabalhava com a área da saúde, né? Sempre assim Deus me leva para trabalhar com a área da saúde. No Equador ainda foi muito interessante, né? Porque eu dizia para Deus, eu sinto tanta saudade de hospital, né? Queria tanto poder estar em algum hospital. E Deus abriu as portas de 2 hospitais. E foi fantástico isso, porque fazendo capelania hospitalar, né, lá eu não tinha licença como enfermeira, para trabalhar como enfermeira, mas então a gente trabalhou com capelania hospitalar, né? E um dia eu estava servindo um café para os pais das crianças internadas no hospital infantil. E o Espírito Santo disse, vá até aquela senhora, uma senhora que tinha entrado, né, com um carrinho e uma bebezinha, e conversa com ela. E aí eu comecei a conversar, fiz amizade com ela, o nome dela era Marta e o nome da menina Joana. Joana tinha 3 anos de idade, um tumor cerebral gravíssimo, né? E eu comecei a conversar com a Marta e pouco a pouco, então, a gente foi fazendo amizade. E eu fui falando do Evangelho. E ela foi se interessando por Jesus. Então eu comprei uma Bíblia, dei para ela começou a ler esta Bíblia e tirar dúvidas comigo, né? E aí o marido dela, que sempre ficava mais afastado, mais longe, começou a se aproximar, começou a ouvir sobre Jesus também, começou a ter interesse na Bíblia, só que ele não enxergava porque a letra era pequena, então comprei uma Bíblia com letra maior para ele. E só que eu descobri que ele tinha um problema oftalmológico, né? Ele não enxergava porque tinha problema de visão. Então também foi importante levá-lo num oftalmologista, fazer um óculos, porque isso também é missões, né? Tem gente que pensa que fazer missões é só pregar o Evangelho, mas só pregar o Evangelho sem ajudar a pessoa naquilo que ela precisa, né? Não era assim que Jesus fazia, né? Então esse homem precisava de óculos e então isso tinha que ser feito, né? E assim que ele tinha os óculos, então ele já podia ler a Bíblia e isso foi fantástico. Essa família se converteu dentro do hospital,
começamos a levá-los numa igreja próxima ao hospital, uma igreja batista, e eles realmente assim muito convertidos, só que a Joana, que era a filha deles, cada vez mais piorando o quadro, até que ela faleceu. E no dia que ela faleceu, eu disse: Deus, o que eu faço agora, né? Porque o Senhor, eu falo tanto do seu amor para essas pessoas, do seu poder, né? E agora, o que eu digo? A menina faleceu, o que eu digo? E Deus falou assim: Fabiane, só abraça. E foi o que eu fiz, né? Consolei eles com um abraço, com amor, com cuidado. E eu pensei, eles vão se revoltar com Deus, né? Mas que nada. 3 dias depois eu fui na casa deles, depois da morte da menina, e eles me falaram: Fabiane, a gente tá triste por conta da morte da Joana, porém nós estamos muito gratos a Deus e muito felizes por termos conhecido ao Senhor no meio disso tudo. Então, eles sorriam assim, e era inacreditável de ver, porque ali realmente eu vi o poder, né? Eu vivi o poder para transformar na vida daquela família, uma família que tinha acabado de enterrar uma filha e de repente estavam felizes, né? Estavam com a paz que excede a todo entendimento, porque tinham conhecido a Jesus. E isso é fantástico, né? Acho que nós somos convidados para fazer parte de missões dessa forma, né? E essa família não só se converteu, como eles passaram a serem cuidados, então, pelo pastor da igreja de Quito, que nós trabalhamos na revitalização. E com o passar do tempo, quando a gente já tinha vindo embora, essa família abriu na casa deles uma congregação onde tinha trabalho para crianças, eles se tornaram professores de crianças, tinha trabalho para adultos, né? E eles, junto com a igreja então revitalizada, fizeram grandes coisas para Deus. Muitas pessoas nesse povoado, que é um povoado mais longe de Quito, né? Muitas pessoas conheceram Jesus e se converteram. Cerca de 40 pessoas vão nessa congregaçãozinha. Então, uma grande vitória, né, no nome de Jesus, assim, para o nome de Jesus. Também no Equador trabalhei com teatro, dando aulas de teatro para os jovens da igreja, né, que não, eles eram muito... Às vezes o jovem, ele tem muita energia, mas ele não sabe onde aplicar essa energia, né? E aí, então, a gente deu cursos de teatros, né, nessa igreja, porque enquanto eu ainda não era missionária de missões mundiais, eu fiz muitos cursos de teatro no Brasil, e na minha própria igreja eu era líder do Ministério de Teatro. Então, foi uma bênção poder ensinar esses jovens a fazer teatro, e eles apresentaram uma peça que causou uma grande comoção, uma grande mudança na igreja, né, que foi o Jardim do Inimigo, que é uma peça brasileira, inclusive. Então, eu passei toda ela para o espanhol e a gente fez na igreja. E a igreja ficou muito impactada. E depois disso, eles receberam um convite para apresentar num teatro para outras igrejas, mas tinha pessoas que não eram convertidas. E 16 pessoas entregaram as suas vidas nessa apresentação. Foi muito lindo assim, ver o que Deus fez por meio desses jovens que estavam sem fazer nada na igreja, né, que não sabiam o que fazer e de repente se transformaram em agentes, né, viveram o poder transformador de Deus. E depois, então, né, de Guiné-Bissau e Equador, o Senhor me trouxe para a Bolívia. Por quê? Né? Porque o Senhor me fez um convite para seguir estudando, para aprimorar um pouquinho mais os meus conhecimentos na área da saúde, até porque os 2 campos anteriores pelo qual eu passei foram campos desafiadores na área da saúde. Né? Não tinha médicos, então toda vez que tinha uma situação complexa, né, não tinha como resolver. Na África a gente viu pacientes morrerem por não ter médicos ou por demorar o acesso a médicos, né? Então o Senhor me fez o convite de estudar,
E aí eu coloquei essa situação para a Junta de Missões Mundiais e a Junta entendeu que era um bom projeto, né? Estudar medicina para continuar servindo a Deus, servir mais e melhor, né? Isso é fantástico. Então eu vim para cá e estou terminando o quinto ano, né? Eu vim na metade do ano, então estou terminando o quinto ano agora na metade e aí começo o último ano na metade do ano. E nesse tempo, obviamente, a gente não veio só para estudar, né? A gente veio com um projeto de justamente de trabalhar com jovens, né? Com os jovens estudantes. Aqui nós temos estudantes de Peru, de Colômbia, de Brasil, muito, né? Por sinal, e de vários países, porque a Bolívia é um dos países mais baratos para estudar medicina. É o país mais barato da América Latina para estudar medicina, né? Então vem gente de tudo que é lugar. Do Equador, enfim. E então o Senhor trouxe esse propósito de trabalhar com capelania estudantil, né? E aí eu comecei a evangelizar estudantes, criei um grupo na minha casa para ensino da Bíblia, para oração. E esses estudantes que muitas vezes tinham outras religiões, inclusive, mas como eles estavam aqui e se sentiam sozinhos, perdidos, né, num país que não é o país deles, então eles se aconchegavam no grupo e muitos assim tiveram um crescimento espiritual tremendo, um conhecimento da palavra de Deus tremendo e se converteram a Jesus para a honra e glória, né, de Deus. E também aqui na Bolívia participei de alguns projetos de evangelismo, não só de estudantes, mas também de comunidades, de idosos, de tudo. E também de um projeto que era de atendimento médico, né, em lugares pobres, em lugares com debilidades, né, onde o acesso à medicina é mais difícil. E foi muito, muito interessante também, um projeto que alcançou muitas vidas, né? Por que eu tô falando alcançou, né? Porque agora a gente está na pandemia e esses projetos estão, de uma certa forma, um pouco parados. A única coisa que é possível fazer é continuar por WhatsApp, mas por WhatsApp é fazer o acompanhamento desses estudantes, né? Então isso eu continuo fazendo, mas já esses trabalhos de rua, né? A Bolívia fez uma quarentena muito rígida aqui, onde a gente não tinha permissão para nada, né? Então foram trabalhos que ficaram um pouco agora stand-by. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, né? Mas é isso, eu tô aqui, tô fazendo o que Deus me chamou para fazer e tô feliz, né? Tô feliz e foram anos difíceis, né? Bem, eu digo que o campo missionário mais difícil para mim foi Bolívia, porque na África, em Guiné-Bissau, eu estava muito mais em ação, né? Eu não tinha preocupação de estudar, de prova, de trabalho, de cobranças, né? De autocobranças. Então era realmente ali trabalhando com as pessoas, né? No Equador a mesma coisa. O Equador foi múltiplos os trabalhos, né? Desde de evangelismo, célula, teatro, saúde, tudo era indígenas, era muita coisa, né? Mas eu não tinha essa preocupação de faculdade, de meio acadêmico. E aqui na Bolívia veio então todo esse aperto, que para mim é bem complicado assim, lidar com tudo isso, né? Estudar e ao mesmo tempo fazer as outras coisas. Mas o Senhor tem me dado a graça e já estou no final. Né? Acabando esse tempo aqui, estou no aguardo para onde Deus vai me mandar, não sei. Tem vários campos possíveis, né? Mas eu tô aqui, conto com a oração de vocês, também oro por vocês, tá? Eu oro muito pela igreja brasileira e para que os batistas continuem, né, firmes em missões, continuem apoiando, continuem orando, apoiando financeiramente, como pode, indo, né, aqueles que se sentem, eu tenho vontade de ser missionário de missões mundiais, se inscreva, faça parte disso, não deixe esse sonho morrer, sabe? Deus mantém, Deus sustenta, Deus levanta recursos, né? Eu não quero ir para outro país,
Bom, tem outras formas, né? Tem missões nacionais, tem no próprio município, no próprio estado, né? Na própria igreja. Sirva ao Senhor do jeito que Ele te chamar. Ore por missionários, ore pelos países. Um dos projetos que eu tenho tocado agora nessa questão de pandemia é um grupo de oração virtual que nós nos reunimos toda semana para falar de missões, né? E para falar de missões e orar, né? Então a gente escolhe países, cada semana a gente elenca alguns países para a gente estar orando pelas situações desses países, desses missionários, enfim. Então isso é muito importante, né? Então esteja junto conosco, faça parte viva esse poder para transformar, né? E quero deixar para finalizar um versículo que mexe muito comigo, porque eu imagino isso acontecendo, eu imagino Apocalipse, né? Tal e qual narra nesses versículos, que é Apocalipse 7, 9 e 10, que diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então eu gosto muito dessa imagem, de pensar nisso, né? De ver pessoas de todos os povos, todas as nações, idiomas, ali, salvas, né? Diante de Deus, diante do Cordeiro. Isso é fantástico. E saber que nós somos chamados para fazer parte disso. Além de estarmos ali, muitas das pessoas que vão estar ali, elas conheceram Jesus por meio da minha vida, por meio da sua vida, né? Por meio da vida da igreja. Então nós fazemos parte disso. Deus nos convida a viver, né, esse poder de transformar. E essas pessoas que serão salvas e estarão ali diante de Deus e do Cordeiro, né? Nós faremos parte disso. Então eu quero agradecer à igreja pelo apoio de vocês, tanto em orações, contribuições e pelo amor, né, que vocês têm por missões. E quero deixar assim a gratidão que eu tenho, né, a vocês, o meu amor e o meu compromisso de orar por todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço, que o Senhor Deus os abençoe grandemente, que a igreja de vocês seja grandemente abençoada e que essa igreja viva o poder transformador, né? O poder para transformar, e que vocês sejam agentes, né, de bênção, aonde quer que coloquem a planta dos pés de vocês e na cidade de vocês, né? E um grande abraço. Obrigado por me escutar, por ouvir as minhas experiências. Desculpa aí as atrapalhadas com a tecnologia, né? Talvez o idioma, às vezes eu falo alguma coisa meio em espanhol, mas enfim. Muito obrigada. Foi um tempo muito bom de estar com vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.